Primeira derrota do Vasco no ano, um jogo muito feio. Meu Deus do céu, não é possível que tá começando tudo de novo. Vem comigo aqui que tem muita coisa pra gente conversar hoje. É o seguinte, rapaziada, sim, esse era aqui o time do Vasco, sim, é um time reserva. Então, assim, em partes é meio que normal sofrer e tal, mas calma lá que não é tanto assim também não. Você olha aqui, quase todo mundo é reserva, menos o Léo Jardim, goleiro, ele quase nunca é substituído. O Paulo Henrique, que inclusive tá aqui na foto, é titular, bom, pelo menos eu acho, não dá pra ter certeza. De resto, todo mundo reserva, a não ser aqui embaixo o camisa 99. Isso aqui, para começo de conversa, já me dá assim um desgosto, porque você olha, igual essa região aqui, meu amigo, olha isso aqui. Olha esse meio campo do Vasco, Zé Gabriel, Praxedes, Serginho e depois o David no ataque. Mas isso dá desgosto em qualquer um. Agora, o que é ruim pode piorar. Como eu falei, a gente tinha poucos reservas, é um dos que tava, que era o Verratti, acabou que não foi titular no jogo de hoje, sentiu uma indisposição, não falaram o que é, ou seja, menos ainda, o Vasco entrou quase que totalmente sem seus titulares, quase totalmente banco no jogo de hoje. E como é que começou a partida? Começou da seguinte forma, olha só, a bola vem aqui cruzada e o David apanha do futebol, apanha da bola, num bom cruzamento do Rossi, que não é lá um dos meus atletas favoritos, mas que cruza bem, e o David tá aqui fazendo o que ele veio para fazer, raiva. É um cara que, sinceramente, em teoria, veio para compor elenco, mas sinceramente não compõe nada. Hora ou outra, talvez ele faça um gol, até porque ele é um jogador profissional, ou então talvez ele dê uma assistência, mas no geral é muito ruinzinho. É um cara que vem e vai partida e vai dando mais certeza, tá ligado? Ele consegue ser tão ruim a ponto da gente, eu como torcedor, talvez você olhar para trás e falar, mano, o Alex Teixeira não era... né? É um cara que, assim, os jogadores ruins do ano passado parecem não tão ruins agora quando ele tá em campo. Que contrataçãozinha sem pé nem cabeça, novamente. Pode ser que daqui pra frente, hora ou outra, ele faça um agrado, faça alguma coisa que deixe a gente feliz. Por enquanto, a única coisa que ele faz é raiva. Cruzamento dentro da área, apanhou da bola. E assim... esse cruzamento que a gente viu foi uma das poucas chegadas do Vasco no gol no primeiro tempo. O Vasco totalmente apagado, um jogo em si sem muita emoção. Teve uma bola do Nova Iguaçu no travessão do Vasco. Aí você vê que, assim, das poucas chegadas que tivemos, a melhor delas foi do Nova Iguaçu. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Vasco? Não é possível que está começando tudo de novo igual foi ano passado. Mas calma lá, vamos dar sequência aqui, porque depois a gente tem, mais uma vez, problema com a arbitragem. Olha isso aqui, mesmo que você não viu o jogo, eu te convido a dar uma olhada. Olha na onde que tá o pé, assim, no meio da perna, no meio da canela do Rossi. Esse cara aqui, que deu essa entrada, já tinha cartão amarelo antes desse lance. Ele não foi expulso. Esse lance aqui não deu nem cartão amarelo. Aí você pode olhar e falar, não, mas isso aí é claramente para vermelho direto. Pois é verdade, é mesmo. Mas não teve nem amarelo. E por quê? Porque o árbitro é cego, certo? O árbitro, ele não tem o dom da visão, acontece aí que ele nasceu sem essa capacidade, e não tem VAR no Campeonato Carioca. No último jogo do Vasco já tivemos problema, inclusive Paulinho Paula atualizando aqui praticamente que vai perder o ano, ou boa parte dele, e aí... isso, boa parte, é por causa de arbitragem, porque uma expulsão gera conflito, que gera lesão. Hoje a gente começa tendo a mesma coisa. O Vasco entrou com recurso para ter VAR e vai ter, mas a partir da próxima rodada. Enquanto isso, acontece isso aqui. É uma sorte que o cara não prendeu a perna, que o Rossi conseguiu meio que soltar ali, porque para isso aqui, para gerar o cara quebrar a perna é 2 palitos. Enfim, a arbitragem errando mais uma vez. Nada de novo no Campeonato Carioca. Campeonato esse onde você pode entrar com seus jogadores e perdê-los. E se você ganhar o campeonato, você não ganha nada. O jogo da sua rua, que vale uma Coca-Cola, vale mais que o Campeonato Carioca. Enfim, nisso aqui, o juiz não deu absolutamente nada, meu Deus do céu. Dando sequência, pessoal, a gente tem essa jogada aqui, que agora sim, a bola vem pro Maicon, o Maicon se embola com ela, acaba perdendo. O Nova Iguaçu recupera a bola dentro da área. Gol do Nova Iguaçu em cima do Vasco, numa falha do Maicon. O Maicon chega no passado do Santos pro Vasco, numa realidade onde ele era, sei lá, o terceiro, o quarto reserva do Santos. Ele tem uma trajetória boa no São Paulo, mas muitos e muitos anos atrás. Não era essa a realidade do ano passado. Ele vem ao Vasco, ele vem totalmente questionado. Eu mesmo não queria a vinda dele, e quando ele chegou eu tinha pavor de ver ele em campo. Porém,
Fato é que ele foi ganhando a confiança do torcedor, principalmente na jogada aérea, enquanto o Bedel é muito baixo, ele ajudava ali um pouco e tal, mas hoje falhou feio. Tudo isso aqui que eu tô falando é pra falar que, tipo assim, ele chegou sendo muito criticado, conseguiu calar a boca da galera, eu incluso, e agora volta a falhar. Era só ele recuar a bola no Léo Jardim, não tinha muito segredo, tá ligado? Ele se embolou com a bola, entregou no pé do Nova Iguaçu, e aí gol deles, e meu Deus do céu, o Vasco erra mais uma vez. E aqui, o erro de hoje é dele. Claro, é um zagueiro reserva, né? Medel e João Vitor, que são os titulares, estavam no banco, mas é aquilo, é reserva, mas hora ou outra vai entrar, hora ou outra vai jogar. E se em jogo realmente importante, numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro, fizer isso, numa dessa a gente pode se ferrar bonito. Enfim, pessoal, 1-0 Nova Iguaçu, termina o primeiro tempo. Muito ruim de novo. Certo? Porque no último vídeo eu já falei que, pô, o Vasco jogando muito mal e tal, que não sei o que. Agora, pelo menos tem a desculpa de, não, mas é o time reserva, né? Então vamos ter calma e tal, quase ninguém titular. Mas assim, mesmo sendo reserva, é muito pouco. Você entende que, tipo assim, tá beleza, o Vasco tá reserva. Mas tá reserva quanto o Nova Iguaçu. O Vasco reserva ainda é superior ao Nova Iguaçu. O Vasco reserva ainda é mais caro. Os jogadores são mais bem pagos. Então, assim, é normal e eu acho que faz sentido que a gente, enquanto torcida, cobre. Tipo assim, mano, vocês são beleza, mas é o Nova Iguaçu, não é Vasco e Flamengo, certo? Porque se tivesse perdendo por Flamengo titular, não, é o Nova Iguaçu, isso aqui é importante. Inclusive, um dos jogadores do Nova Iguaçu, que é o Caio Tenório, que fez aquela falta, é ex-Vasco, não serviu pro Vasco, o que prova que assim, era pra gente estar ganhando. Enfim, eu até esqueci de falar que eu tô com a camisa nova do time, muito bonita, mas, né, o dia de hoje não ajudou muito não. Ai. Primeiro tempo foi esse, o segundo tempo começou com o Dimitri Payet. E aqui, antes de mais nada, eu tô reclamando muito do Vasco e eu vou continuar fazendo isso, mas eu tenho que continuar também reclamando do Campeonato Carioca. Assim, cara, é absurdo a discrepância entre o Campeonato Carioca e o Paulista. Os dois são os mais falados do Brasil, goste você ou não, talvez você torça para time do Sul, do Nordeste, de qualquer outro canto, mas assim, fato é que são os dois campeonatos mais falados. O Campeonato Carioca e o Paulista. Só que ontem eu vi jogo do Paulista, Corinthians e São Paulo, e assim, cara, é outro mundo, é outra estrutura, é outra coisa. E por que eu tô falando disso? Porque o Campeonato Carioca é tão ruim que a torcida tava torcendo pra isso aqui não acontecer. Como assim? A torcida estava torcendo pro Payet não entrar? Sim. Por quê? Porque estava tendo tanta quebradeira, o gramado era tão ruim, o juiz era tão cego, que a torcida ficava com medo do Payet entrar. Vai que ele machuca. Porque assim, os caras tá batendo mais do que no UFC. O juiz tá apitando o jogo assim. É melhor que nem coloque o francês. Mas o Ramon, querendo o resultado, acabou colocando. E olha só, tá? Outra coisa, não só a arbitragem, mas como eu falei rapidinho, o gramado também, quem tava lá, tava reclamando muito. O gramado bem ruim. Vamos lembrar que o jogo foi em Uberlândia, aqui em Minas. Enfim, entrou o Payet e aí o que acontece? Acontece Praxedes. Olha esse passe aqui, ó, que vem da zaga. Ela vem do Zé Gabriel pro Praxedes, que acaba se embolando e deixa a bola sair. E aqui a gente tem que falar dele, que é a capa desse vídeo aqui. Bruno Praxedes, craque da Copinha. Certo? Jogador muito fraco. Uma obsessão quase do Ramon. O Ramon fez de tudo pro Vasco contar com ele neste ano. E aí quase que o Vasco comprou, graças a Deus que não, já falei muito isso aqui. Mas como joga mal o Praxedes. Na transmissão do canal Gold, que né, é o que tá em Pavê. Enfim, na transmissão do canal Gold, o comentarista falava muito sobre o Praxedes não estar aparecendo. Era uma crítica. Pô, o Praxedes tá sumido. Eu discordo. Eu acho que ele tava aparecendo sim. O problema não era nem ele tá sumido. O problema é toda vez que ele aparecia, eu querer que ele suma. Porque, assim, ele aparecia pra perder bola sozinho, pra tocar pro vento, tocar pra ninguém. Acho que não é só o juiz que tá cego, porque ele também toca, parece que de olho fechado. O Praxedes caiu de produção e muito. Nunca foi um jogador ótimo, mas eu acho que já foi pelo menos ok em algum curto espaço de tempo no Vasco. Hoje não à toa ele é reserva. Né? Não à toa ele é reserva. Eu não sei para que exatamente o Ramon gostou, porque o Ramon gostou tanto dele, quis que ele renovasse, mas tá aí, renovou via empréstimo e eu queria que ele tivesse ido para qualquer lugar. Enfim, dando sequência, talvez aí ele recupere seu futebol, torço para Crescim, mas é normal que eu como torcedor esteja bolado, até porque que partida medíocre. O que acontece, pessoal? O Vasco ainda perdendo de 1-0, mas, como eu falei, agora com Payet, não só Payet, Piton também entrou e, como sempre, entra jogando bem. E o João Vitor na zaga no lugar justo do Maicon, que tinha falhado no gol.
Aí, o que a gente tem é mais juiz sendo burro, sendo cego. Esse cara aqui, que eu não sei quem é o nome dele, do Nova Iguaçu, ele até chega primeiro na bola, mas depois, repara isso aqui, ele dá uma tesoura na perna do Rossi e o juiz, e o bandeirinha, principalmente, não vou nem falar do juiz, dessa vez bandeirinha, que tá em cima do lance, não vê nada. Isso aqui não é absolutamente nada. O cara abraça a perna aqui, o zagueiro comemora, o bandeirinha tá em cima e não dá nada. Aí é o que eu tô falando pra você. O Campeonato Carioca, ele assim, o dia que acabar a gente solta foguete. A gente comemora, faz um churrasco. Porque precisa que isso aconteça muito rápido. Meu Deus do céu, é uma excelente oportunidade pra perder jogadores, você jogar o Carioca. Assim, os caras batem, não acontece nada, sequer dá falta, tá ligado? E fica tudo bem. O Rossi, mais uma vez, apanha aqui e logo depois desse lance, ele já sai. Não estava fazendo uma grande partida, assim como quase todo mundo do Vasco, mas pelo amor de Deus, isso aqui também não tem cabimento. Enfim, dando sequência, pessoal, aqui a gente tem o quase golaço do Payet. Payet, assim que entrou, ele cresceu um pouquinho o Vasco, principalmente nos primeiros minutos dele. Ele lá em cima com a bola, eu não sei se ele foi cruzar ou chutar direto, mas ele chuta e a bola bate na trave, quase que ele faz um gol, assim, antológico. E aqui, parando um pouquinho para falar de Payet, novamente ele entra bem. Não tão bem quanto nos outros jogos, mas entra bem o Payet. Eu acho que principalmente nos primeiros minutos, 10, 15 dele em campo, que são os primeiros 10, 15 minutos do segundo tempo, o Vasco cresceu bastante. Ele, Piton ali, estava trabalhando legal, estava chegando mais ao ataque, estava tendo chute e tal, só que depois isso já abaixou. O Vasco fez ali alguma pressão, teve essa bola na trave que a gente acabou de ver, quase que o francês faz um golaço, mas ficou no quase não ganha jogo. Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, eu não sei se é só impressão minha, mas eu sinto o Payet se sentindo um pouco mais dono do time, no sentido de que ele entra em campo e ele tenta fazer as coisas tudo, sabe? O time é dele, ele não tá nem aí se ele vai errar, ele pelo menos tenta, sabe aquilo de uma timidez de campo de, pô, não vou tentar porque eu tô chegando, parece que isso passou, parece que ele vai se sentindo mais em casa, ele agora é de fato titular, no domingo tem Vasco e Flamengo e ele deve jogar de titular, mas assim, é foda quando é só ele, como eu falei, joga bem o Vasco nos primeiros minutos de Payet em campo, só que depois o time fica morno de novo, o Nova Iguaçu volta a ficar mais com a bola. Gente, eu tô falando do Nova Iguaçu, eu não tô falando do Palmeiras, do Atlético e do Flamengo. É o Vasco passando aperto pro Nova Iguaçu. Não é possível que vai começar tudo de novo. Enfim, o aperto é tanto que eles tocam a bola muito bem, Nova Iguaçu vai e faz o 2-0 aos 43 do segundo tempo. E assim termina a partida, a derrota do Vasco. E aqui eu falo o seguinte, vê se você concorda comigo. Como eu falei, tá, é o reserva do Vasco. Entrou ali um ou outro, mas era o time reserva. Beleza, mas o meu ponto é o reserva contra o Nova Iguaçu. Se isso aqui for para passar perto, se isso aqui virar padrão, se o Vasco não se reforçar, no Campeonato Brasileiro vai passar perto, na Copa do Brasil, que a gente às vezes brinca de querer ganhar esse ano, mas não vai dar, precisa de reforço. Tem alguns já para chegar. Esforça, acho que é Galdamez o nome do outro, o Adson, mas e aí? Vai dar todo mundo certo? Ah, mas o Adson foi em cara e tem nome e tal. E eu torço para que dê certo. Mas vamos lembrar que o Pedro Raul era uma grande expectativa da gente ano passado e olha só o que aconteceu. Então, assim, tem que ter muita gente de peso para chegar nesse time. Obviamente não vai chegar todo mundo de uma vez, mas tá ruim. O que eu quero pontuar é o seguinte, o Vasco está mal. O time reserva é muito limitado. Se passa aperto pro Nova Iguaçu, o que não vai ser no Brasileirão? O que não vai ser numa Copa do Brasil? A gente vai cair pro ABC de novo? Porque o Pedro Raul não tá aqui mais. Mas tem muita gente tentando fazer a função dele. O Vasco tá mal. Pode ser só um alerta. Mas que seja que a gente pegue esse alerta e que faça alguma coisa, tá ligado? Se não vier a contratação e continuar do jeito que tá, é mais um ano pra eu perder a cabeça aqui. Nossa, deu fazendo vídeo. É isso que eu tenho pra dizer. Domingo é contra o Flamengo. O Vasco chega sem moral nenhuma pro clássico. Clica no like aí se você gostou do vídeo. E se eu falei alguma besteira, comenta aqui, pode me corrigir numa boa. A gente troca essa ideia. Meu Deus do céu.